Fala galera, Laerte Viana na área. Logo de cara quero deixar uma pergunta sincera aqui pra vocês. Acreditam que Charles do Bronx ainda goza de toda aquela moral que ele tinha junto ao UFC até pouco tempo atrás? Pergunto isso porque tô achando muito estranho o que anda acontecendo com ele e acredito que sem que a gente perceba, as coisas podem estar indo para um caminho, podemos dizer, embaraçoso. Surgiu uma informação nova que não parece ser muito boa e eu já vou explicar tudo aqui para vocês, mas antes, por favor, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal para a gente bater a marca de 178 mil inscritos, porque eu tenho uma novidade importante. É 180, na verdade, a meta, mas 178 já dá para eu divulgar a novidade bacana que eu tenho aqui para vocês. Beleza? Sem contar, é claro que ajuda demais o trabalho para o YouTube entender que vocês apoiam e continuar entregando para cada vez mais pessoas. Fechou? Bom, primeiro eu vou começar passando a informação, contextualizar e explicar como o Charles do Bronx pode acabar sendo afetado. Beneil Dariush, número 9 do ranking do peso galo, estava dando uma entrevista ao canal Submission Rádio e acabou soltando que ouviu nos bastidores que o UFC fechou Dustin Poirier contra Max Holloway. Disse que ainda não sabe se é 100%, mas que ouviu falar que essa luta vai rolar. Olhando pro lado de vista do Poirier, por ser a última luta da carreira, realmente faz sentido, é quase que uma homenagem, porque foi justamente contra o havaiano que o Diamante conquistou o cinturão interino do peso leve lá em 2019. É uma luta grande, dois atletas queridos por todos, tecnicamente tem tudo para ser um espetáculo. De quebra, ainda rende ao Holloway a oportunidade de tentar diminuir a freguesia, pois já perdeu 2 vezes para o americano. E ainda tem um tempero especial que é o cinturão BMF. O Dustin pode se despedir com esse status simbólico do homem mais durão do planeta. É realmente para fechar o livro da sua história com chave de ouro e merece, né? É compreensível, não dá para julgar a escolha. Porque mesmo se ele perder, perde para outro futuro Hall da Fama, não há mancha nisso. É bem melhor do que ele enfrentar uma bucha de canhão tipo um Maurício Ruffi da vida. O molecão super talentoso tá chegando agora com todo o gás e doido para estragar a festa de despedida. Beleza, se acontecer pro lado do Poirier, mil maravilhas, só que aí é aquela história, né? Para alguém sorrir, alguém precisa lamentar. E é aí que o Charles do Bronx entra na conversa. Para quem assistiu o papo que eu tive com ele aqui no canal de maneira exclusiva há cerca de 2, 3 semanas, viu que ele bateu na tecla, foi bastante incisivo, deixou claro que ele tem apenas 2 focos. Plano A, revanche contra Islam Makhachev pelo cinturão linear da categoria. Quando ele bateu o Michael Chandler em novembro, foi prometido que ele seria o próximo da fila. Foi até convidado para assistir da primeira fileira o UFC 311 em janeiro, em Los Angeles. Porém, sabe-se lá o porquê, e esse é um dos mistérios que eu quero entender, parece que simplesmente tiraram Charles do posto. Sequer deixaram ele subir no octógono para encarar o russo após ter finalizado o Renato Moicano. Para piorar, este final de semana, vocês viram, Dana White deu sinal verde para o Justin Gaethje, falou que gostaria de ver esse casamento e a equipe do russo automaticamente comprou a ideia, já está fazendo promoção pública, pedindo essa luta para que o UFC oficialize o encontro. Ou seja, se os dois lados querem e a empresa também, a tendência é que saia do papel. Acontece que o plano B para o Charles, em que ele estava batendo na tecla, dizendo que ficaria satisfeito, é justamente o Holloway que eu acabei de explicar do contexto, que segundo o Dariush, vazou a informação de que ele vai enfrentar o Poirier. Ou seja, pelas informações que temos no momento, Charles fica sem o cinturão linear, sem o BMF e sobram apenas 2 opções na mesa. E já adianto que não são as melhores. A primeira é a revanche com o Arman Tsarukyan, que o venceu há 1 ano no UFC 300 em uma luta muito apertada, decidida nos detalhes. O armênio, mesmo tendo vencido, está pedindo pelo segundo encontro porque sabe que vai precisar fazer mais uma rodada para voltar a pensar em título após ter desperdiçado a chance no início do ano. Para o Charles vale a pena? Até que sim, né? Vai olhar para cima no ranking e dentre as opções que sobraram é a melhor possível. A única ressalva que eu faço é pelo casamento, né? Na questão na hora de vender. O armênio tem um estilo de luta um pouco mais pragmático, muito eficiente, excelente lutador, mas entra para conter o ímpeto, dar aquela travada na luta, não desperta tanta emoção e curiosidade como o Max Holloway, que sempre entrega performances empolgantes. Isso sem contar que o Charles versus Holloway é quase uma, entre aspas, luta inédita, porque por mais que já tenham se enfrentado em 2015, na ocasião basicamente não teve luta, né? Uma lesão precoce do Brazuca encerrou a disputa. Não vimos como se desenrolaria o encaixe entre eles. Mas calma que a situação pode ficar ainda mais dramática, porque se não rolar esse segundo encontro com o Arman Tsarukyan, a única opção que fica disponível e que faz sentido é o Charles ser o responsável para receber Ilia Topuria no peso leve, e já adianto que para mim seria de longe a pior escolha, em todos os sentidos. Tanto tecnicamente, porque o espanhol tem jogo para complicar qualquer um do peso leve, é um animal diferente, quanto pensando na gestão de carreira. Pensem aqui comigo, se o do Bronx é o número 2, para que ele vai encarar um novato na divisão sem qualquer benefício que não seja, em caso de vitória, receber um title shot? Porque se ele vence a próxima luta, independente
independente de quem seja, Tsarukyan, Topuria, Holloway, ele já vai obrigatoriamente para uma disputa de cinturão na sequência. Pelo Holloway, pelo menos, tinha a questão do cinturão BMF, um título simbólico, algo a mais para o legado. Para o Tsarukyan, olhar para cima no ranking, a oportunidade de limpar uma derrota do seu cartel. E pro Topuria, vale o quê? Não tem nada disso, é só risco e risco altíssimo. Não vale a pena aceitar, não faz sentido olhando pelo lado do Charles. É diferente do caso do Moicano, que eu citei aqui ontem, porque o Money tá no meio da tabela e precisa de uma luta que faça barulho para voltar a pensar em título. Tá correndo contra o relógio. Então, resumindo aqui, se essa informação que o Beneil Dariush se concretizar e o Dustin Poirier enfrentar o Max Holloway, sobram apenas Tsarukyan e Ilia Topuria pro Charles do Bronx, e a pergunta que eu deixo é: quem o leão embaçado deveria enfrentar? O que vocês fariam? O que gostariam de ver? Qual deveria ser a escolha para o Charles? Qual vale mais a pena? Coloquem aqui embaixo o que vocês pensam de toda essa história. Não esqueçam, por favor, de deixar o like e se inscrevam no canal. Fiquem ligados. Hoje mais cedo teve um bate-papo exclusivo para lá de engraçado, para variar, né? Com o Walter Walker falando sobre os bastidores do Mankalaev. Revelou o segredo por que o UFC atrasou seu caminho. Amanhã tem Jean Silva quente, falando, obviamente, algo que interessa ao público brasileiro. Enfim, tem muita coisa bacana vindo por aí. Eu conto com a audiência e o feedback de todos vocês. Valeu!